É uma alegria muito grande vir pregar para vocês, ainda mais com esse tema, cura de gerações. Sobre o que, gente? Presta atenção, eu quero lançar 3 profecias sobre a sua vida nessa noite. A primeira, Deuteronômio 23, versículo 6, a Bíblia diz assim: o Senhor teu Deus que te ama, não quis ouvir a maldição de Balaão e transformou para ti a maldição em bênção. Eu estou proclamando nessa noite que toda a maldição que está sobre a sua vida vai ser transformada em bênção em nome de Jesus. Aleluia! Essa é a primeira certeza, pode aplaudir bem forte. A segunda profecia, no livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 13, Deus disse assim: foste objeto de maldição, ó casa de Israel, mas eu vou vos libertar, e vocês serão uma bênção. Eu estou proclamando, essa é a noite da sua libertação, e se você chegou aqui carregado de maldição, você vai sair abençoado, em nome de Jesus. Aleluia! Pode aplaudir essa verdade? Ei! Terceira profecia, Números 23, versículo 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender, que jamais prometeu sem cumprir. E o versículo 20 diz assim: Ele abençoou e homem nenhum pode amaldiçoar. Eu vim declarar na sua vida que a partir de você vai começar uma geração bendita, e ninguém amaldiçoa o que Deus já está abençoando em nome de Jesus. Aleluia! Pode aplaudir essa verdade na sua vida, queridos. O tema de hoje, eu fico muito feliz, porque fim de semana agora eu estava na Canção Nova, na casa de Belo Horizonte, pregando um retiro. E adivinha qual era o tema? Cura de gerações. Acho que é o tema que o povo mais me pede para pregar no Brasil. Tudo quanto é estado que eu visito, é esse. E eu quero dizer para você com coisa bem simples antes de entrar na Bíblia. Para você entender o que é cura de geração, basta você entender 2 coisas. Uma da psicologia, uma da Bíblia e uma da medicina. Bíblia, você lembrar que nós católicos cremos que nós já nascemos com um pecado. Qual é o nome dele? Pecado original. Está lá no parágrafo 404 do catecismo. O pecado original não é um pecado cometido, é um pecado contraído que passa de geração em... Pelo batismo é apagado em você a mancha do pecado original. Só que a igreja diz que fica as consequências do pecado original. Aí você já entendeu o que é cura de geração. Na psicologia é fácil você entender. Carl Jung descobriu que existe uma área do nosso inconsciente chamada de inconsciente coletivo, e que a gente herda características psicológicas, físicas e espirituais da nossa 4ª geração. Vou te dar um exemplo. Você conhece família que todo mundo é músico? Pai é músico, filho é músico, avô era músico, bisavô. A música está na gene daquela família. Conhece famílias assim? Parece que a pessoa já nasce sabendo tocar. Não é assim? Você conhece família que todo mundo é comerciante? Os filhos é um bom comerciante, mas o pai era um ótimo comerciante, o avô era de geração em geração, todo mundo naquela família entende comércio. Conhece isso, sim ou não? Qual é o nome disso? Inconsciente coletivo. Na medicina é fácil você entender. Por exemplo, talvez você nem conheceu a sua avó. Alguém chega e fala assim: nossa, o jeito que você põe a mão no queixo é igualzinho a sua avó. Você já ouviu isso? Você já ouviu mãe, por exemplo, aquela menina engravidou, o marido, o namorado quando engravidou, sentou o pé na bunda dela e foi embora, desapareceu, nunca mais apareceu. O menino dela está com 16 anos, e ela procura a gente e fala: Eudes do céu, ele nem conheceu o pai, mas é igualzinho o pai, meu irmão. Você já ouviu isso? Pessoas falam assim: olha, quando eu olho para fulano, ele puxou o pai esculpido e descarrado. Você já ouviu isso? É igualzinho o pai. Vocês estão entendendo o que é genética? Aquilo vai passando de geração em... E aí você tem que aprender uma coisa: cura de geração não é colocar a culpa nos antepassados, pelo amor de Deus. Nós não somos culpados pelo pecado dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Nós sofremos as consequências. Outra coisa importante: cura de geração não é determinismo. Não é que você teve um pai cachaceiro, um avô cachaceiro, que você vai ser cachaceiro. Me ajuda. Cura de geração é você entender que nós já nascemos com aquilo que a engenharia genética chama, com uma mala cheia de quê? De comportamento, de atitudes, que vai se repetindo nas gerações. E isso não determina a sua vida, mas influencia você. E é sobre isso que eu quero falar. Abra a sua Bíblia. Quem trouxe ela, levanta a Bíblia e diga aleluia. Aleluia.
Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão e fala misericórdia. Minha Nossa Senhora. Quem tem Bíblia em casa, sabe ler e não trouxe, levanta a mão e fala purgatório. Ah, a casa caiu. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 versículos. Lamentações, capítulo 5, página 1116. Lamentações, capítulo 5, página 1116. Lamentações está depois de Jeremias, antes de Baruque. Tem gente que foi lá para o Gênesis, vocês me ajudam, tá? Está bem depois do Gênesis, aleluia. Lamentações 5, achou? Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão do lado, já está 1-0 para a Bíblia. Lamentações 5. Você abre a Bíblia no meio, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cântico, Sabedoria, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações. Tem gente que adora saber que tem esse livro na Bíblia, Lamentação, que gosta de lamentar demais. Lamentações 5, amém, gente? Versículo 7, Lamentações 5, versículo 7. Acharam? Diga aleluia. Leia comigo em voz alta. Pecaram os nossos pais e já não existem, e sobre nós caíram os castigos de suas iniquidades. Vamos repetir, gente? 1, 2, 3. Pecaram nossos pais e já não existem, e sobre nós caíram os castigos da sua iniquidade. Vira a página. Baruque, próximo livro, capítulo 3, versículo 8. Baruque, capítulo 3, versículo 8, página 1120. Quando vocês encontrarem, diz amém. Baruque 3, versículo 8. Pessoal da internet que nos assiste, Twitter, Facebook, por favor, pegue a Bíblia, para depois não falar que o pregador está falando besteira. Baruque 3, 8. Aqui vivemos em um exílio, para onde nos dispersastes, a fim de sermos objeto de opróprio, de insultos e maldições, e para carregar o peso da culpa de nossos pais, que havia abandonado o Senhor. Vamos repetir? Para carregar o peso da culpa de nossos pais, que havia abandonado o Senhor. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Bíblia aberta e olha para mim. Repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que nessa noite, a partir de mim, vai começar a geração da bênção, a geração da santidade, uma geração nova, lavada no seu sangue. Amém? Olha para mim e presta atenção. Eu vou começar com uma pesquisa científica para você entender. No ano de 2013, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa com camundongo. Eles colocaram um camundongo dentro de uma gaiola, colocavam uma amêndoa para ele cheirar, e toda vez que o camundongo cheirava a amêndoa, eles davam um choque bem forte do camundongo, a ponto de ele desmaiar. Toda vez. Eles colocaram o camundongo para reproduzir. Eles pegaram o filho do camundongo e chegaram a almenda perto dele. Quando o camundongo, o filho, cheirava a almenda, ele tremia como se ele estivesse levando choque. Veja, o pai somente tinha levado choque, mas o filho do camundongo sentiu choque. Deixou o filho reproduzir e colocou o neto do camundongo. Quando ele colocava a almenda, ele fazia isso. Quem tinha levado o choque era o avô, mas o neto era traumatizado igual o avô. Colocaram o bisneto, a mesma coisa. Colocaram o tataraneto, 4 gerações. Quando cheirava a almenda, ele fazia isso, por causa do trauma que tinha lá de trás. Aquilo que a ciência descobriu agora, a Bíblia já fala, há não milhões de anos atrás. Porque nós cremos claramente que as coisas boas passam de geração em geração, mas também as coisas más se repetem de geração em. Então vamos lá. Como o meu tempo é curto, isso aqui, gente, é tema para 7 pregações, para ensinar vocês. Toda vez que eu prego retiro de cura de geração completa, é 7 pregações, para ensinar você direitinho como quebrar, como rezar, como clamar o sangue de Jesus, explicar na Bíblia, na teologia, na ciência, para você rezar e perceber aonde a sua família precisa de oração. Mas vamos lá, como o nosso tempo é rápido, eu quero resumir para você 5 jugos hereditários que você tem que quebrar na sua família. Quantos jugos? 5. Fala mais alto. 5. Primeiro jugo,
Fala comigo, sensibilidade e fraqueza. Repita. Você conhece família que todo mundo é cachaceiro? O que corre na veia da família não é sangue, é álcool. O filho é um pinguço, o pai pinguço e meio, o vô era cachaceiro e meio, e o Bias era dono de um alambico. Todo mundo naquela família tem problema com álcool. Todo mundo, se começa a beber, fica alcoólatra, é trêbado. Conhece famílias assim, sim ou não? Sim. Pelo jeito, na primeira casa já caiu. O que você entende? Naquela família existe uma corrente diabólica de alcoolismo que está passando de geração em... Gente, hoje a ciência já sabe que o alcoolismo pode ser uma doença genética. Tem pessoas que já nascem com a predisposição a ser alcoólatra, de geração em geração. E você vai, e aí eu disse, como é que isso pode ter entrado? Você é capaz de atender a família, olha aqui, eu vou dar nome fictício, eu não estou citando nome não, tá? Você vai atender uma família, a pessoa chega para mim e fala, eu disse, irmão, eu sei que a embriaguez é pecado, eu sei que eu estou destruindo minha família, minha mulher já disse para mim que vai sentar o pé na minha bunda e vai me divorciar, meu irmão, mas eu não aguento ver uma marvada, eu pareço o Leonardo, quando eu vejo um eu já estou bebendo, irmão, me ajuda. Eu pergunto, irmão, você tem irmão? Irmão, eu tenho 5, como é que são? Tudo pau de cana igual eu. E seu pai morreu de cirrose, e vovô era um cachaceiro e meio. Você já entendeu o quê? Que o problema não é aquela pessoa. Aquela pessoa me disse, irmão, eu já fui em várias clínicas de recuperação, fiquei lá, e quando eu voltei a beber. Quando você coloca a mão na cabeça da pessoa, você imagina a cena, você vê uma geração bater no pé e dizendo assim, da família Silva, da família Teixeira, se for homem, tem que beber, se não beber, não é homem. Aquela quarta geração havia lançado aquela maldição, e aquele tataravô tinha o problema de molhar a chupeta na cachaça e pôr na boca do menino, de deixar restinho da pinga e pôr na boca do menino, da família Teixeira, da família Silva, da família Oliveira, se for homem, tem que beber, se não beber, não é homem. Todo homem daquela família virou cachaceiro, por causa de uma maldição que entrou lá atrás. E sabe qual é o bonito? Você tem essa palavra de ciência, pergunta isso a pessoa, você não, eu confirmo. Verdadeiramente o que eu mais ouvi do meu pai era, da minha família, se for homem tem que beber. E quando você clama o sangue de Jesus e corta aquela maldição, passa um ano depois, você encontra aquela pessoa, irmão, como é que está? Irmão, tem um ano que eu não bebo, e não sei o que aconteceu, mas os 5 irmãos que eu tenho, também pararam de beber, para a glória de Deus. Pode aplaudir, olha o poder que tem a oração de cura, gente. Então, o que eu quero te ensinar? Você que colocou os pés aqui, você que está me assistindo pela internet, pelo Facebook, aprenda uma coisa: você está representando a sua família, e Deus, para quebrar a maldição, não precisa de muito, precisa de um só. Quando a bênção chega, a maldição cai por terra, em nome de Jesus, aleluia. Você é o eleito. Então diga para a pessoa do seu lado, o eleito da sua casa é você. Fala. Toda maldição será quebrada, e você é o canal da graça. Está entendendo? Diz amém. Segundo, você conhece família que todo mundo tem problema na vida financeira? Na mesma hora que está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Você é capaz de colocar R$1 milhão na mão da pessoa, o dinheiro some como se fosse pelo ralo, e a pessoa não sabe trabalhar, gente. Famílias inteiras, o bisavô morava não sei aonde, tinha 5 fazendas, morreu pobre. O vô era dono de cafezeiro, de fazenda de gado, morreu pobre. O filho e os 5 irmãos, todo mundo é assim, está lá em cima, porque está lá embaixo, está lá em cima. Ninguém na família consegue trabalhar com dinheiro. Conhece gente assim ou não? Sim. Olha, não dá tempo para aprofundar para vocês. 90% das famílias com esse problema é famílias que nas gerações teve escravo. Batia, espancava, matava, e os escravos amaldiçoaram a família. Ao menos uns 5, 6 casos que eu já atendi foi isso. Mas existe uma outra maldição que entra. Vou dar só 2 testemunhos para vocês. Isso aqui é o testemunho de um casal que me procurou na Canção Nova, dia 14/2/2017. Eu fiz questão de deixar a data igual eles me mandaram, para vocês entenderem. Aquele casal disse, eu não estou aguentando meu marido, ele não me aguenta. Nós estamos endividados até o pescoço, irmão. Eu trabalho, meu marido trabalha, e nada anda, nada caminha. Parece que tem uma maldição na minha família. E aí ela foi contando o histórico dela, e deu para perceber claramente que o problema dela não estava nela, tinha coisa para trás.
E na hora da oração, Deus me conduziu que quebrasse todo o efeito de palavra de maldição na vida dele e na vida dela. Tipo, ela dizia assim: você nunca vai ter nada na vida, você nunca vai dar nada, você não... E nós fomos orando. Eles escreveram esse testemunho. Isso foi dia 14 de fevereiro de 2017, numa quinta. Na sexta-feira, o marido escreveu aqui: irmão, na sexta-feira não teve como eu ligar para minha mulher, porque eu vendi tanta coisa no meu trabalho, que só o que eu vendi deu para pagar as dívidas inteiras, para a glória de Deus. Pode aplaudir, gente, é o peso da libertação. Queridos, em 2013, eu estive pregando numa cidade de Minas Gerais, e eu recebi esse testemunho 4 meses depois. Era um encontro de quebra de maldição, só sobre esse assunto. E quando, já estou falando, se quiser um dia fazer um encontro de quebra de maldição aqui, chama eu. E eu fui falando sobre isso, e eu disse assim, quando eu acabei o encontro: gente, há pessoas aqui que em 3 meses a prosperidade vai chegar na sua vida como nunca chegou. E o que eu falei lá, eu estou falando para vocês. Tem gente aqui que a porta vai abrir, a vida financeira vai caminhar, tudo vai andar, porque a maldição vai ser quebrada hoje. Beleza, aleluia. Aí me aconteceu um fato. Isso foi no mês de novembro. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses. No mês de março, 4 meses, eu vim pregar na cidade de São Paulo. E quando eu acabei a primeira pregação, chegou um casal, marido e uma marida, de mão dada, e disse assim: Cabeção, a gente viu a placa. Cabeção, vocês entenderam por quê, né? Cabeça é grande. Nós vimos um cartaz que você ia pregar, e nós não íamos vir aqui não, a gente é de Minas Gerais, mas a gente veio por sua causa. E eu disse: por quê? Ela disse: Cabeção, eu estava endividado até o pescoço, meu marido estava pior do que eu. No nosso carro estava escrito propriedade exclusiva de Jesus. Para subir era empurra Jesus, e para descer segura Jesus. Vocês estão rindo. Cabeção, deixa eu contar com você. Eu era pregadora do evangelho, professora. Eu já não aguentava as pessoas ir na porta da minha casa bater para cobrar, e eu não sei como pagar. Eu me sentia envergonhado de estar na igreja devendo todo mundo. Nada andava, nada caminhava. Meu marido com a vida inteiramente amarrada nos negócios dele. Cabeção, naquele dia que eu vi aquela placa, encontro de quebra de maldição, eu falei com meu marido: se você não for, nós vamos divorciar. E meu marido nunca gostou da igreja, mas aquele dia ele foi, porque ele sabia que eu ia sentar o pé nele. Quando você começou a primeira pregação sobre a quebra das palavras de maldição na geração, meu marido começou a tremer, porque ele lembrou que a mãe dele sempre dizia: desgraçado, você nunca vai ter nada na vida. Mas ele ouvia da boca da mãe, e a mãe dizia: eu estou jogando a praga em você, que a minha mãe jogou em mim, porque se eu não tenho nada hoje, foi culpa dela, e eu estou passando para vocês. Cabeção, naquela oração de libertação, meu marido tremeu todo, chorou. A gente saiu ali chapado do Espírito Santo, com aquela profecia na cabeça: em 3 meses vocês vão ver o que Deus vai fazer. Ela disse: nós estamos no mês de março, Cabeção, 4 meses depois. Na segunda-feira, no dia depois do encontro, chegou um cara no trabalho do meu marido, que devia ele, há mais de 15 anos, 10 mil reais, e pagou à vista. Uma semana depois, nós já tínhamos quitado todas as nossas dívidas. E hoje eu vim aqui testemunhar que até o carro nós já compramos outro, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o peso que isso tem. E eu já quero pedir: quem é pai e mãe que está aqui, levanta a mão para mim, por favor. E a pessoa do lado, diga para esse pai e para essa mãe: a casa vai cair para você agora. Fala. Olha aqui para mim. Olha para mim. Senhores pais e senhoras mães, não precisa você pegar não. Eclesiástico capítulo 3 versículo 11, Eclesiástico 3:11, a Bíblia diz assim: a bênção do pai fortalece a casa dos filhos, e a maldição da mãe arrasa até os alicerces da casa. Está na Bíblia, minha querida. A senhora não pode abrir a boca para amaldiçoar, a senhora só pode abrir a boca para abençoar. Pode aplaudir se entendeu o segredo, para abençoar, gente. Terceiro exemplo, olha o mim deu correr na pregação. Você conhece família que todo mundo tem o estupim curto? Sim ou não? Comigo é assim: bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa, mexeu comigo, a casa cai. Eu dou um boi para entrar na confusão, e dou uma boiada para não sair dela. Conhece famílias assim? Diga para o seu irmão: eu acho que está falando da nossa, vai. Falando da nossa. E o pior, todo mundo naquela família é assim. Todo mundo tem um estupim. E o pior, você não sabe, é que tem um sem vergonha desse que vem para a igreja e fala comigo: eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Aí eu falo: vai para o inferno assim.
E o diabo é tão safado que ainda inventou um ditado: pau que nasce torto, morre torto, e até a cinza é. Vocês sabem, né? Pode transformar essa maldição em bênção? Eu quero dizer para cada um de vocês que Jesus Cristo trabalhou de carpinteiro e Ele é mestre em consertar pau torto. Se você é uma peroba torta, uma braúna torta, um jacarandá torto, bem-vindo à carpintaria de Jesus, Ele conserta você. Aleluia, pode aplaudir. Gente, e o pior é que você ouve mãe dizendo isso: ah, eu não tenho jeito para esse menino não, desde pequeno ele é assim. Vocês estão rindo? Eu já cansei de ouvir isso, gente. Então a pessoa acha que não tem mudança para ela. Ah, desde pequeno que eu sou assim. Meu querido, se você é um pau torto, bem-vindo à carpintaria de Nazaré. Não há pau torto que Jesus Cristo não conserta, porque para Ele nada é. Pode aplaudir essa verdade, nada é impossível, gente. Outra coisa, você conhece família que todo mundo é violento? Famílias inteiras pegadas com arma, que só fala em matar, que já atirou nos outros. O Bisa morava não sei aonde, deu 3 tiros não sei quem. O vô matou não sei quem, não sei aonde. O pai só dorme com revólver debaixo do travesseiro. O filho é uma espoleta que dói. Conhece famílias assim ou não? Parece que tem uma corrente de violência naquela família. Todo mundo na família é violento. Todo mundo na família só fala em matar. De geração em? Vocês estão entendendo, sim ou não? Diga para o seu irmão: hoje aqui nós vamos quebrar essa maldição em nome de Jesus. Fala. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Terceiro jugo, segundo jugo, perdão. Comigo, jugo do caráter. Repita. Fala mais alto, gente. Você conhece família que todo mundo é mentiroso? Eu acho que eu estou acertando na veia. O filho é mentiroso, o pai é mentiroso, o avô é João Mentira e o bisavô era Bastião Mentira. Todo mundo naquela família é o que, gente? Conta uma meio-dia que só quente. E o povo já fala: ó, família de fulano não acredita não, pensa num povo mentiroso. Quem morou em cidade pequena já ouviu isso demais. E você já sabe quem é a família de mentiroso, porque todo mundo na família é assim. Eu sei que vocês estão achando isso engraçado, mas não tem graça não, viu? Eu estou falando para você entender onde é que você vai rezar. Olha aqui, vocês estão rindo, mas eu atendo senhora que chega para mim e fala assim: Eudes, ô irmão, me ajuda. Eu não consigo parar de mentir. Eu sei que é pecado, eu sei que a Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Irmão, mas quem conta um conto aumenta um ponto. Eu não consigo contar nada sem aumentar. Irmão, reza pela minha libertação. Aí eu pergunto: senhora tem irmã? Aí eu tenho 4, como é que são? Tudo pior do que eu. E seu pai? Chamava Antônio Mentira. E seu avô? Era João Mentira. Você percebe que existe uma corrente de mentira passando de geração em geração. Não é culpa da pessoa. Desde pequena ela já nasceu com aquela corrente de mentira na família. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Pergunta a pessoa do seu lado: você está entendendo aí que esse cabeção está pregando, sim ou não? Depois olha para mim aqui. Você conhece família que todo mundo é enrolado, compra e não paga? Sim ou não? Sim. E todo mundo já fala: família de fulano não vende nada fiado não, marrou no cabo da onça e soltou no mato. O pai é enrolado, os filhos é enrolado, os irmãos tudo é enrolado, o vô era um rolo em pessoa. Tudo. E outra coisa, não é a pessoa não paga, não, porque não pode não, ela tem condição, fica conversando com você, rindo sua cara e não paga, gente. Tem ou não tem? E aquilo vai passando de geração em... É um caráter que a pessoa tem, que ela não tem um pingo de consciência de pagar o que ela deve. E o povo já fala: ó, família de fulano, meu filho, todo mundo é daquele jeito. Não é assim que o povo fala? E isso vai passando de geração em... Que outra que você vai achar engraçado? Você conhece família que todo mundo é ignorante? Eu acho que vocês já estão entendendo direitinho o que é cura de geração, não estão? E tem gente da misericórdia, vou ter que rezar demais pela minha família. Mas é assim, gente. Todo mundo na família é ignorante. O pai é uma cancela, o filho é uma cancelinha, o vô é uma anta. Todo mundo, qualquer coisinha, pá, na gente. Não é assim? E é fácil você saber. Tem umas mulheres que falam comigo assim: irmão do céu, deixa eu te contar uma coisa. Eu esperava um príncipe encantado montado no cavalo branco. O príncipe foi embora e sobrou o cavalo na minha casa.
Irmão, eu casei com um cavaleiro, mas acordei com um cavalo do meu lado. Mas o meu marido, irmão, é igualzinho o pai dele. E o pior, o pai diz que ela é igualzinho o avô. Todo mundo é iguinho, ó. Vocês estão rindo? Mas eu atendo o marido e falo: ó, irmão, minha mulher reza terço. Vai lá no santuário do Padre Marcelo. Lá ela é uma benção, mas em casa é uma jararaca, irmão. Vocês estão entendendo, sim ou não? Todo mundo da família e já fala: nossa, é igualzinho o pai, é uma topeira. Por quê? Naquela geração de família tem uma corrente de desamor, que todo mundo tem um temperamento terrível. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Tá ficando claro? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Posso falar uma outra coisa? Você conhece família que todo mundo é egoísta, só pensa em si? Conhece, gente? Todo mundo naquela família só pensa em... E olha, triste da mulher casada com o marido egoísta. O marido só pensa nele, as coisas só para ele, tem que ser no momento dele, está com um problema, está sofrendo, ele não dá o braço a torcer, que tem que ser feito do meu jeito, na minha hora, as minhas coisas, não é assim, gente? Aí eu não sei se um marido desse merece uma oração ou se é um coro, mas está valendo. Mas você não vai eu rir não. Olha aqui, qual é o problema disso? Presta atenção. Quem é casado aí, levanta a mão e diga aleluia. Como está gravando a pregação, vocês pegam em casa e mostram seu marido. Casamento é sair do eu por nós. Na hora que você casou, não é minhas coisas, é nossas coisas. Não é minha conta, é nossa conta. Não é meus filhos, é nossos filhos. Não é meu carro, é nosso. Pode aplaudir se ele deu recado. Sair do eu por nós. Agora qual é o problema? A pessoa egoísta, ela não pensa no outro, ela só pensa em... Mas a mulher fala: meu marido só pensa nele, mas o pai era igualzinho ele. Está entendendo? Está passando de geração, hein? Está ficando claro? Diga aleluia. 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 Outro exemplo, você conhece família que todas as mulheres é barraqueira? A casa caiu para as mulheres agora. Eu, diz do céu, minha mulher adora fazer barraco comigo, irmão, dentro do shopping center. Só que as irmãs dela é igualzinha, e a mãe era um barraco em pessoa. E o pior, você não sabe, você vai falar com a pessoa: eu sou barraqueira mesmo, desde pequena que eu sou assim, minha mãe era assim, eu sou assim. Você não sabe, você reza, você dá um couro na pessoa. Só que você vai descobrir que aquilo não é culpa dela. Ela é assim, mas as irmãs são assim, a mãe era assim, a avó era assim. Existe uma corrente de pessoas desequilibradas que adora fazer barraco naquela família. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Quer outro exemplo? Você conhece família que todas as mulheres são ciumentas? Há uma corrente de ciúme, de gente que ciúma o outro até do vento, gente, na família. E isso tem que ser quebrado. Olha aqui, eu não estou falando essas coisas, não é para jogar coisa na sua cara não. Eu estou te falando isso é porque hoje aqui você veio no lugar certo. Isso hoje vai ser cancelado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. A partir de você uma geração nova, pode aplaudir uma geração nova. Olha para a pessoa do lado e diga para ela: você está entendendo o que o cabeção está pregando? Sim ou não? Está ficando claro? Diz aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão do lado aí: eu acho que o trem está precisando mudar na nossa casa. Fala. Quarto jugo. Terceiro, né? Terceiro jugo, fala comigo: comportamento e atitude. Repita. Comportamento e atitude. Fala mais alto. Você conhece família de gente rancorosa? Pai de mal com filho, irmão de mal com irmão, sobrinho de mal com tio, briga por causa de herança, por causa de terra, por causa de sítio, por causa de não sei do que, e houve morte na família por herança, e todo mundo naquela família é rancoroso. Não existe a palavra perdão naquela família, todo mundo ali é rancoroso. Conhece famílias assim ou não? Sim. Vou dar um exemplo. Eu fui atender uma senhora, porque as pregações que eu mais faço no Brasil é sobre perdão. Eu trabalho muito com a cura pelo perdão. E a senhora me disse assim: eu comprei 10 CDs seus sobre perdão. Eu sei que se eu não perdoar eu vou para o inferno, mas eu vou mesmo, porque eu não vou perdoar não. Irmão, eu não consigo perdoar. E ela foi contando a vida dela para mim. Olha, gente, o pior, não sei se você sabe, mulher não esquece, mulher arquiva.
A mulher, ela mete o dedo na cara do marido e fala: pensa que eu esqueci? Eu não esqueci não. 29 de junho de 2001, na casa de sua mãe, você lembra? Como é que eu descobri isso? Com a minha avó. Eu fui educado pela minha avó, gente. Minha avó, quando a gente aprontava, ela dizia: você vai ver o dia que eu pegar você. No outro dia, aí passava 6 meses, ela mandava a gente buscar o fedegoso para a gente mesmo apanhar. Ô, gente, cada cipuada, esta aqui é por aquele dia, esta por aquele, essa... E essa velha lembra disso tudo, gente? Aí eu descobri, mulher não esquece, mulher. E o pior, ela ia ter um dom de falar: eu me lembro como se fosse hoje. Estou errado, gente? É assim. E qual é o problema? Aquela senhora me dizia: irmão, eu não consigo perdoar. E eu perguntei: a senhora tem irmão? Ela disse: nós somos 6. Como é que vocês são? Ninguém se fala. E o seu pai morreu de mal com a maioria de nós. E o seu avô, meu pai e meu avô não se falavam, para onde um deu um tiro no outro. Você percebeu que era a culpa dela? Não adiantava você fazer oração de perdão com aquela pessoa, gente. Ela não ia conseguir perdoar. O negócio é que havia uma corrente de rancor na geração daquela criatura, que ninguém na geração sabia o que era perdão. Vocês estão entendendo, sim ou não? Existem muitas coisas que você carrega que não é sua, que vem de trás. Isso te determina? Não, mas te influencia. Talvez a sua vida não está andando, não está caminhando, porque tem uma situação difícil, você tem que ser cortar ela no sangue de Jesus. Está entendendo? Diz amém, gente? Está ficando claro? Diga glória a Deus. Você conhece família que ninguém gosta da igreja? Sim, gente. É um povo insensível para Deus. E vou te contar uma coisa: existem situações disso aqui. Normalmente família que teve agressão a padre, calúnia em padre, perseguição de padre, levanta-se uma geração inteira de ninguém que gosta de igreja. O filho detesta ir para a igreja, o pai só foi o dia que casou, o vô odiava, o bisa tinha batido um padre, mandado o padre para o inferno, não sei aonde. Ninguém naquela família gosta da igreja. E o pior, você é capaz de ir de rezar na casa da pessoa, a pessoa fica o tempo inteiro andando para lá e para cá, mascando chiclete, conversando, ela não presta atenção, ela não abre o coração, ela não reza, nada toca, ela não chora, pode levantar um defunto que ela está assim, ó. Já viu gente assim? É fácil você ver. Às vezes você assiste essas missas do Padre Marcelo pela televisão, o fogo está descendo, ainda se vier, gente chorando e gente está assim, ó, olhando para o tempo. Pessoas totalmente insensíveis para Deus. E essa insensibilidade, ela é para Deus, mas ela também está em casa. Por exemplo, conhece família que o povo não se beija, não abraça, não elogia. Eu disse: meu marido é um turrão. Sério, é uma verdadeira frieza. Não sabe ser carinhoso, não sabe ser amoroso, não sabe abraçar, não sabe dizer muito obrigado, eu te amo, você é um presente, você é especial. Quer um exemplo, mulherada? Vocês que são casados, tem quanto tempo que seu marido não traz um buquê de flores para você? E a casa caiu. Um recado para os maridos que estão aqui e para os que estão vendo pela internet. A minha noiva está ali, ó. A minha noiva sabe de uma coisa, e eu disse para ela: cadê a minha noiva? Dá um tchau aí. A minha noiva sabe de uma coisa. Não sei se você sabe, mulher, ela se fica feliz com pequenos gestos. A minha noiva sabe de uma coisa. Eu disse para ela: o dia que eu não prestar para abrir a porta de um carro para você entrar, eu não presto para ser seu marido. E eu faço questão de abrir a porta e dizer: as damas primeiro. É um pequeno gesto, gente. Meu Deus, o que é que custa o marido abrir a porta do carro para a mulher poder entrar nele? É uma pequena coisa, é um pequeno gesto que se torna algo importante. Sim ou não? Mas você conhece famílias totalmente insensíveis? Ninguém beija, ninguém abraça, ninguém elogia, ninguém vai nada. Todo mundo vai, desculpa eu falar, é um bando de turrão na família. E aí, qual é o problema? Talvez você fale assim: eu não sou assim. Mas qual é o problema? Você vem na igreja, você não é tocado, nada te emociona, nada te toca, porque você não tem culpa, mas você carrega um espírito de insensibilidade na sua família, que ninguém é tocado. Tem gente que vem para a igreja, por favor me ajuda, eu vejo todo mundo chorando, o povo bate palma, o povo vibra, mas nada me toca, irmão. Eu sou insensível para tudo que é de Deus. Você pergunta: como é que seu pai foi na igreja o dia que casou, o dia que morreu para fazer o velório? E seu avô morreu pagão. E seus irmãos? Ninguém gosta de igreja. Você percebe que não é culpa da pessoa. Tem uma corrente insensibilidade de geração em
Está entendendo? Diz amém. Você conhece famílias inteiras de gente desesperada? Sim ou não? Gente que não tem paciência de nada. Ela manda você fazer uma coisa, não tem paciência, ela mesmo vai e faz. Conhece ou não? É um povo que tem o nervo à flor da pele. É um povo desesperado. Faz tempestade em copo d'água e o copo nem água tem. Conhece gente assim ou não? Diga para o seu irmão, na nossa casa tem gente assim. Fala. Tem ou não tem? Vocês estão entendendo? Diz aleluia. Amém. Agora olha para mim. Como eu tenho que terminar a pregação, deixa eu falar dos dois rapidamente. Quarto jugo. Fala comigo, jugo espiritual. Repita. Fala mais alto. Eu vou falar para você gravar. Primeiro fala comigo, sensibilidade e fraqueza. Jugo do caráter. Comportamento e atitude. E jugo espiritual. Olha para mim aqui. Você conhece famílias inteiras que não tem um casamento que fica em pé? Todo casamento acaba? De geração em geração, não há um casamento que fica de pé. Conhece ou não? E aí eu vou te dar um exemplo. Na família da minha mãe, não há um casamento em pé. E eu fui fazer uma terapia de cura de geração. E eu descobri que na minha quinta geração houve um abuso sexual na minha trisa. E entrou uma corrente na minha família, do lado da minha mãe, que todas as mulheres negavam os homens conjugalmente. E por isso todos os casamentos acabaram. Quando eu tive aquela imagem, nós clamamos. Inclusive o último casamento que acabou foi da minha irmã. Eu tive uma imagem, nós rezamos, quebramos a maldição e eu declarei: essa maldição vai parar em mim. De mim para frente vai ser casamento santo e filho santo, em nome de Jesus. A maldição tem que ser quebrada. Vocês estão entendendo, sim ou não? Você conhece famílias que não tem um homem que presta, tudo trai a esposa? Eu, diz do céu, meu marido é um sem vergonha de um raparigueiro. Tem 5 irmãos, mais raparigueiro que ele. O pai era só Jesus na causa e o vô era um safado. Todo mundo naquela família é adulto. Gente, vou falar uma coisa para vocês, vocês vão achar engraçado, não é engraçado não. Eu fui atender uma senhora aqui no estado de São Paulo, uma senhora jovem, recém-casada, que o marido dela começou a arrumar umas satanete. Satanete é junção de piriguete com satanás, da satanete, é um grau para cima, tá? Satanete é aquelas mulheres treinadas para destruir a felicidade dos outros. Conhece mulher assim? São chamadas de satanete, é junção de piriguete com satanás, que dá o quê? Satanete. O marido dela começou a envolver com a satanete, e ela ligou para a sogra e disse: minha senhora, olha o que seu filho está fazendo. E a sogra disse: não, você tem que conformar. O meu marido fez isso comigo, meus filhos tudo faz isso com a esposa. O pai do meu marido era assim, e o avô também era assim. Na nossa família isso aí é normal. Aceita que dói menos. Ô gente, eu vejo aquela senhora, me dá o telefone dessa velha sogra sua, que eu vou ligar para ela. Gente, mas o que eu entendi nas palavras daquela esposa que estava chorando? Que havia uma corrente de adultério na família do marido, que já se achava normal aquilo, como se o marido fosse sem vergonha, fosse normal. Me ajuda, gente. Agora qual é o problema? Talvez você conhece famílias, ou talvez isso chegou na sua família. Portanto, você que é homem, que está me ouvindo aqui, meu irmão, essa maldição tem que cair por terra a partir de você. Verdadeiro homem não é aquele que fica com a mulher por dia, é o que conquista a mesma mulher todo dia, em nome de Jesus. Esse aí é homem de verdade. Vocês estão entendendo, sim ou não? Gente, mas tem famílias inteiras que o adultério impera na família de geração em geração. Vocês estão entendendo? Diz amém. Outra coisa perigosa no jugo espiritual, fala comigo, suicídio. Você conhece famílias que têm a predisposição ao suicídio, gente? Meus queridos, vou dar um exemplo para você. Houve um caso famoso na mídia aí, de um pai de família, que matou a esposa, matou os 2 filhos, depois suicidou. Escorreu o Brasil. Isso foi uma terça-feira. Na quarta eu estava pregando uma liberação sobre esse assunto, e uma senhora levantou a mão e disse: eu quero falar. Eu disse: pode falar. Ela me disse assim, cabeção, chorando: agora eu entendi. Você viu aquela reportagem de televisão ontem? Eu vi, aquele menino era meu sobrinho. E sabe por que ele se matou? Porque quando ele tinha 3 anos, a mãe dele se matou na frente dele, e a avó dele havia se matado na frente da mãe. Havia uma corrente de suicídio nas gerações, gente. Eu digo para você, hoje, gente, suicida uma pessoa a cada 40 segundos no mundo.
O Brasil é o 6º país com maior número de suicídio do mundo. São 25.700 pessoas que tiram a vida nesse país por ano. E é cada coisa, cada história que você escuta que dói na sua alma. Como que essa corrente de suicídio está nas nossas famílias, de jovem que quer tirar a vida por qualquer coisa. A pessoa passou por uma decepção amorosa, ela quer tirar a vida. Aliás, se tivesse um testemunho aqui para vocês, eu ia até ler. Que eu fico horrorizado com as cartas, gente, que eu ando recebendo de suicídio. Vou mostrar só 2 para vocês. Eu estava pregando numa cidade aqui de São Paulo, e uma menina havia gravado um vídeo do suicídio e escrito a carta. E graças a Deus ela caiu na oração de cura. E aí foi ter uma palavra de ciência. Eu disse: olha, Jesus está tocando uma moça aqui que já gravou o vídeo, e você está com a carta. E graças a Deus ela foi tocada, entregou a carta, entregou a vida para Jesus e renunciou àquele demônio da morte, para a glória de Deus. Pode aplaudir. E aqui eu quero ler essa daqui para vocês que são pais. Presta atenção na palavra dessa moça que resolveu tirar a vida, que era da linha de frente de um grupo de oração, cantava, o namorado também cantava, e os pais eram da igreja. Provavelmente nesse momento eu não esteja mais com vocês. Só peço uma coisa: não chore. Conheço muito bem a dor que vocês podem estar sentindo nesse momento. Sei que alguém de vocês vai sofrer com a minha partida, mas enfim, não sofram. Foi por causa de uma dor dessa que não saía do meu peito há um ano atrás que eu resolvi ir embora. Pelo sofrimento e pela dor que não consegui suportar, não consegui conviver com ela. Nunca deixe de amar as pessoas que convivem com você. E falando sobre bens materiais, de ser alguém bem sucedido na vida, nada disso vale sem um amor. Principalmente o amor na família. De nada vale uma mãe e um pai me dar tudo e não me dar amor. Adeus, amo todos vocês, apesar de nunca me sentir amada nessa casa. Você imagina a dor de uma mãe receber um negócio desse, gente? A única alegria que eu tenho para te dizer é que essa menina caiu num encontro que eu estava pregando. E na hora da oração de cura interior foi proclamado que tinha uma pessoa dando a última chance para Deus com a carta. E ela entregou a carta. Hoje ela é casada, é mãe de filho e ministra a Eucaristia na igreja, para a glória de Deus. Mas eu quero pedir a você, por favor, se houve repetição de suicídio na sua família, nas suas gerações, se tem jovem na sua casa se cortando, se mutilando, pelo amor de Deus, primeira coisa, ame muito a sua família. E segundo, clame o sangue de Jesus sobre a sua árvore genealógica. Você não pode aceitar o diabo destruir a sua família por 2 razões. Primeira, eu não vim aqui nessa noite ensinar você a derrotar o diabo. Eu vim dizer que o diabo já está derrotado, que o diabo já está vencido e que a vitória já é nossa em nome de Jesus. A vitória já é da sua casa. Aleluia! A segunda coisa que você tem que aprender, olha para mim, Nossa Senhora pisou a cabeça do diabo, Jesus também pisou. E qual é a coisa bonita? Romanos 16:20, a Bíblia diz: o Deus da paz não tardará a esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Nessa noite o diabo vai ser esmagado debaixo dos seus pés, para a glória de Deus. Após essa verdade, ele já está derrotado. Queridos, no julgo espiritual tem uma outra coisa. Você conhece família que ninguém morre de morte natural, só morre de tragédia? Gente, eu já atendi famílias num estado brasileiro que havia morrido 5 pessoas na mesma reta em anos diferentes. Você imagina uma estrada que é uma reta, ela não tem curva, e 5 pessoas da mesma família morreu naquela reta em anos diferentes. Outra coisa interessante, a questão de abuso sexual, gente. Eu atendi família que de geração em geração, o filho que eu atendi foi abusado pelo pai, o pai foi abusado pelo avô, e o avô foi abusado pelo bisa. Todas as pessoas daquela, havia uma corrente diabólica, porque isso, atrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida, gente. O diabo ataca a ferida da família e vai reproduzindo aquela ferida de geração em Tem a coisa ruim, mas tem a coisa boa. Deixa eu contar uma boa para vocês. Eu fui pregar numa cidade do estado da Bahia e veio uma menina, uma jovem senhora de 29 para 30 anos, disse assim: Cabeção, quando eu era pequeno, a minha mãe batia na minha cara assim, ó, me deixava meu rosto roxo. E eu prometi a Deus, quando eu tinha 7 anos, que quando eu casasse, eu nunca iria fazer com meus filhos o que a minha mãe fez comigo. Irmão, eu tenho 3 filhos, e eu estou fazendo com eles a mesma coisa que mamãe fazia comigo. E aquela menina me disse: só que eu procurei a minha mãe. Minha mãe disse: eu fazia com você o que sua avó fazia comigo. A minha avó é viva. Eu procurei ela e a vovó disse: eu fiz com sua mãe, porque a minha mãe também fazia isso comigo. Você entendeu? Aquela ferida estava passando de geração em
que eu fiz? Sentei aquela menina na cadeira, coloquei Jesus na frente dela, diante do Santíssimo, pedi que ela mentalizasse a mãe, segurasse as mãos da mãe, rezamos para ela perdoar a mãe, rezamos para ela perdoar a avó, e clamamos o sangue de Jesus, e cortamos aquela corrente de desamor. Um ano depois eu voltei na cidade dela para pregar. Ela disse: graças a Deus, cabeção, tem um ano que nunca mais eu bati na cara dos meus filhos, para a glória de Deus. Pode aplaudir, a corrente foi quebrada. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, meu irmão, qual é a notícia boa que eu vim te dizer? Tem muita coisa para falar. Gente, questão de aborto nas gerações. Toda família que teve muito aborto nas gerações tem a tendência a geração seguinte, mulher, não conseguir ser mãe. Eu disse: é julgo espiritual? Não dá tempo para explicar para vocês. Eu atendi um caso que eu atendi aqui em São Paulo, de 3 irmãs que me procurou, todas eram casadas e ninguém conseguia engravidar, e eu fui rezar. Quando eu coloquei a mão numa nela, disse: Deus me deu a palavra aborto nas gerações. Eu disse para ela: tem alguma coisa a ver aborto na sua família? Ela começou a chorar e disse: cabeção, tem. A minha avó ia no Paraguai comprar remédio para as mulheres matar e fazer aborto. A minha avó tem mais ou menos 75 a 80 crimes nas costas dela de criança que ela ajudou a matar. Quando ela me contou isso, eu falei: eu descobri a raiz. Clamamos o sangue de Jesus, entregamos aquelas crianças que morreram assassinadas para Deus, cancelamos aquela maldição. Eu rezei por uma, as 3 ficaram grávidas ao mesmo tempo, para a glória de Deus. As 3 na família. Veja, se você perguntar para mim assim: cabeção, como é que isso influencia? Eu não sei te explicar, eu sei que influencia. Vocês estão entendendo? Diz amém. Amém. Como eu tenho 3 minutos, em 3 minutos eu quero te contar um testemunho e falar do último jugo. Eu estava no estado brasileiro aí de um grande profeta amigo meu, e eu quero que o pessoal traga ele aqui depois para pregar, e ele me contou isso. Imagina um sacerdote recém-ordenado, começa a entrar numa vida errada, e aquele padre cai em depressão, uma depressão profunda, uma depressão aguda, tentou suicídio 5 vezes, não conseguiu tirar a vida. A diocese gastou não sei quantos R$1.000 com aquele padre, com um psicólogo, psiquiatra e nada. E o bispo construiu uma casinha no fundo do seminário, sem nada, só para levar comida para o padre morrer naquela casinha. Aquela comunidade disse para o bispo: Dom fulano, já que o senhor fez isso, dá o padre para a gente, nós queremos cuidar dele. E eles levaram o padre para a comunidade dele, e domingo, 3 horas da tarde, quando ele puxou o texto da misericórdia, pela sua dolorosa paixão, manifestou uma legião de demônio no padre. E esse cara, domingo à tarde, domingo à noite, segunda de madrugada, segundo dia todo, terço dia todo, quarto dia todo, quinto dia todo, e a legião de demônio não saía do padre. A diocese não tinha exorcista, e eles não eram doidos, chamavam um padre para tirar o capeta do outro, né? Na sexta-feira, 3 horas da tarde, eles foram rezar o texto, e esse fundador de comunidade, que é um grande homem de Deus, foi rezar pelo padre. Ele teve uma visão, a 4ª geração do padre entrando no cemitério, cortando um pedaço da coxa de uma pessoa morta, comendo a carne e declarando: todo primogênito da minha família será de Satanás. O padre era o quê? Primogênito. Ele deu água benta, o padre vomitou uma gosma, como se fosse uma coisa humana, que todo mundo na capela teve ânsia de vômito. A geração de demônios, a legião de demônios saiu do padre na hora, e esse padre está lá hoje celebrando missa para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que é cura de geração. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. E o último jugo, fala comigo: jugo físico. Repita: jugo físico. Fala mais alto. Você conhece família que você vai e o médico pergunta: sua mãe tem diabetes? Seu pai tinha diabetes? Sua avó tinha diabetes? Parece que aquela família, todo mundo tem a predisposição a ser o quê? Diabético. Você conhece família que todo mundo morre de câncer? Eu disse: tinha 3 irmãs minhas que morreu de câncer, 2 tias que morreu de câncer. Eu estou com nós, eu estou com medo de eu ser a próxima, porque na minha família todo mundo morre de câncer. Existem famílias inteiras assim. Você conhece família que todo mundo tem problema de coração? De geração em geração, todo mundo já tem a predisposição a ter problema cardíaco. Conhece isso, sim ou não? É o que a ciência chama de doenças genéticas ou doenças hereditárias. De geração em geração, todo mundo já tem a predisposição a ter aquela doença. E aí qual é a tristeza? A medicina fala: desse tipo de doença não tem cura na medicina. Para a medicina não tem mesmo não. Mas eu conheço um Jesus que é médico dos médicos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quando Ele chega, meu irmão, pode aplaudir. Quando Ele chega, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: quando uma gota do sangue de Jesus cai sobre a sua geração, você pode ter certeza que toda doença genética cai por terra na hora, porque Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas chagas nós somos, pode aplaudir essa verdade, pelas suas chagas nós fomos curados. Aleluia, gente!
Vamos ficar em pé, eu não vou falar mais não, chega de falar. Não, vocês vão ficar rindo demais e a casa vai cair para mim aqui. O padre Marcelo vai falar assim, o pregador só vai fazer os outros rir. Diga para a pessoa do seu lado, a hora da sua libertação é agora. Diga. Dá um abraço nela e diga, Jesus está te libertando nessa hora. Abraça ela bem forte. É a hora da sua libertação. Aleluia. 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 Dá uma espreguiçada aí e fala, show preguiça. Amém. Levanta a sua mão direita. Sua mão direita para o céu. Repita comigo, eu creio, Jesus. Essa é a noite da minha libertação. O Senhor me trouxe aqui para me libertar. E eu te peço nessa hora, Jesus, derrama o seu sangue sobre mim agora, sobre a minha família, e pelo poder do seu sangue, eu suplico, Jesus, a libertação da minha família. Eu creio, Jesus, que pelo poder do seu sangue, toda maldição será quebrada nessa hora. Eu creio, Jesus, que pelo poder do seu sangue, todo mal vai sair da minha vida e da vida da minha família. Eu te peço agora, Jesus, pelo poder do seu sangue, quebra agora, Jesus, todas as maldições. Jesus vai entrar, e eu quero que o ministério comece cantando a música do início. Estenda as mãos para aquele corredor e diga, vem Senhor Jesus, vem me libertar nessa hora. Eu peço, se o padre puder, padre, dá uma volta com Jesus. Nós temos um tempinho ainda, e eu quero que você estenda as mãos para Jesus nessa hora, e que você coloque a sua família aos pés de Jesus agora. Coloque os seus agora aos pés de Jesus. Você que está na internet me assistindo, você é canal da libertação para a sua casa. Essa é a noite da sua libertação. Essa é a noite que Jesus escolheu para libertar você. Essa é a noite que o sangue de Jesus vai libertar você. Há uma moça me assistindo pela internet, que você estava indo suicidar, e você está assistindo isso agora. Jesus está libertando você desse desejo de morte agora. Mas há uma pessoa aqui no meio de nós, que ainda essa semana pensou em tirar a própria vida. Jesus te liberta nessa hora. Dá uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso, para esse Jesus que cura, que salva, que liberta. Solta a voz, canta com o ministério.